Muito bem, descubra quais são as suas habilidades e os seus talentos, né? E aumente a sua autoestima, porque é hora de aprender aqui no quadro Vida em Família sobre esse tema tão importante. E para falar com a gente, a Vanessa Rezende, a nossa querida parceira, psicopedagoga, esposa do Marquinho, que sábado nos ofereceu aquela picanha assim. Todo mundo ficou na carne, né? Deus te abençoe, Vanessa. Amém, que bom tê-la Serginho. aqui novamente. Obrigada. Pulou muito carnaval, não, né? Pulei o carnaval, saltei. Então essa tá certo. parte que não vem de Deus para a nossa vida, né? Isso. Tá tudo bem lá, Marquinhos? Tudo bem, meninos? graças a Deus. Então tudo tá certinho. ótimo. E a Vanessa, como sempre, nos traz assim convidados assim top de linha. E eu quero falar aqui agora também, dar as boas-vindas, cumprimentar Bernadette Freitas, que é fotógrafa. Ei, Bernadette, Ei, que tudo bom bem, ter aqui pastor? no programa. Pode ficar bem à vontade, a casa é sua. Tá, obrigada. Não é, Vanessa? Aqui assim. Tudo bem, Bernadette? Tudo bem, Bom você? dia, né? Tô te copiando, Serginho, pra me Sim. aprender, Bernadette. Claro. Bernadette, muito obrigada. É desse viu? jeito assim. Obrigada a vocês pelo convite. Agora sim, só para melhorar a autoestima da Bernadette. Tá bonita, hein, Bernadette? Oh, Que é obrigada. isso, hein? O Lúcio agradece. né? Viu, Bernadette? Obrigada. Mas aqui, meu menininho Davi, né? Quando a gente fala com ele, só meu filho, você é tão bonito, ele fala assim, eu já sei. Autoestima lá em cima, né? É verdade. Vanessa, então vamos lá, vamos usar a palavra e tema do dia aí, não é? Que é sobre autoestima. Primeiro, assim, só esclarecer que alto não é no sentido de grande, é no sentido de pessoal, porque o pessoal fala, eu tô com uma baixa estima, autoestima como se fosse alto. E baixa como se estivesse baixo. É baixa autoestima. Porque esse alto é do pessoal, daquilo que se refere a nós mesmos. Verdade. O que é isso? Autoestima. Bom, primeira coisa, né, Serginho, é lembrar o seguinte, que nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, em mim, em você, né, Serginho, está imprimidas características de Deus. Então, nós precisamos de ver Deus na nossa vida. Então, o que é autoestima? É quando eu reconheço os meus valores, as minhas qualidades. Eu fico satisfeita com aquilo que eu sou. Eu sei das minhas qualidades positivas, até das negativas, Sim. mas eu também sei aonde eu vou chegar, o que eu posso fazer com todas as virtudes que Deus imprimiu na minha vida. Então, uma pessoa com autoestima é uma pessoa feliz. Não é aquela pessoa altiva, né, Serginho, que fica se achando. Mas Aí uma já pessoa é o só contrário, soberba, é uma né? soberba. Mas aquela pessoa que tem uma autoestima saudável, ela sabe quem ela é. Então, se alguém chega perto de você e fala assim, mas você tá gordo, você tá magro, você não é inteligente. Então, esses defeitozinhos que as pessoas vivem tentando colocar na nossa vida, você não recebe porque você sabe quem é você. Isso é autoestima, é uma pessoa que sabe se definir. Claro. E agora, pessoal, eu quero trazer essa abertura aqui para você. Você que está em casa, que quer participar aqui do nosso programa, está achando esse tema interessante, tem dúvidas, quer trazer a sua pergunta, fazer a sua colocação, é fácil. 3209-3301, você vai deixar o seu recado ali quando digitar a opção 1, que é do programa que está no ar agora. Não é 3209-3301, opção 1. Agora, se você já quiser fazer diretamente a sua pergunta, já passar aí, queimar logo esse atalho aí, você pode ligar para 3253-3320, você fala ao vivo, trazendo a sua pergunta aqui para a nossa querida Vanessa Rezende e também para a sua convidada, a Bernadette Freitas, que vai também nos falar sobre essa condição das habilidades, de descobrir, de se reinventar, né, Bernadette? É verdade. Eu costumo dizer que a gente nunca é tarde para descobrir uma habilidade, uma coisa que você gosta de fazer. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, geralmente você faz bem e é reconhecido o seu trabalho. E isso também eleva a sua autoestima, né? Porque quando você está fazendo aquilo que você gosta, você se dedica bem, né? E eu trabalhei muitos anos com a educação, não que eu não gostasse, eu gostava do meu trabalho, mas não era aquele trabalho que eu falava assim, ai, que delícia que hoje eu vou trabalhar, né? Tinha dia até que acontecia isso, mas tinha muitas coisas que ainda me faltava ainda para eu me sentir feliz mesmo e falar, que bom que hoje eu vou fazer isso. E eu me encontrei na fotografia. Quando eu trabalhei no colégio durante muitos anos, trabalhei com adolescente, gosto muito, mas eu sempre pensava, um dia, e sempre orava a Deus pedindo, Deus, eu quero fazer uma coisa assim, que eu não pense nem em aposentar,
né? Uma coisa que eu gosto tanto que eu falo, não, eu vou fazer isso até quando eu estiver velhinha, né? Mas aí, e nós estamos lindo. vendo aí agora, assim, né, Bernadette, desse trabalho aí tão lindo que você está fazendo aí agora. Olha né? que lindo, Serginho. Olha que show. Bernadette, faz uma foto nossa aqui, eu vou Isso. ficar ali, Serginho. Olha. Mas você está fazendo milagre também, assim, ou não? Olha lá. Olha que lindo. Então, eu conheço essa noiva também. aí. É a Stephanie. Stephanie, lindona, na hora da irmã Lourdes, passou as pautas. Isso. O casamento dela foi lindíssimo. Nossa, o pastor que que lindo. fez, muito bom também. É, Até foi o imagino, pastor né? Serginho. Olha. Mas, Bernadette, se reencontrar, essa história, por exemplo, sua com a educação, você entende que foi um ciclo que se fechou para começar esse outro de prazer, de maturidade, de vida, maturidade, assim, até da autoestima também na sua história? Porque a educação me proporcionou assim, muito crescimento, muito envolvimento com pessoas e nesse envolvimento eu passei a conhecer os sentimentos, as emoções das pessoas com uma facilidade maior. E a fotografia, ela precisa, é necessário que você tenha esse conhecimento para poder você fotografar realmente a emoção das pessoas naquele momento. Você tem que ter essa dela. sensibilidade, né? Tem que ter essa sensibilidade. Eu penso que eu amo a fotografia, eu valorizo demais o trabalho de um fotógrafo, porque ele tem que expressar num momento estático todo um quadro, toda uma emoção ali. Então ele tem que estar bem, a sua autoestima tem que estar boa, porque se ele for trabalhar num dia, assim, por exemplo, fotografar um casamento, ele tiver meio jururu, meio borocochô, fica complicado. Fica mais Influenciar, difícil, né? Porque você tem que ver além daquilo que as pessoas estão vendo para poder você registrar aquele momento de uma forma né, que você mostre mesmo as emoções, mostre o sentimento daquele momento. E é isso que é importante, você está fotografando um casamento, né? Você tem que mostrar a alegria, a felicidade dos noivos ali, a emoção e até um pouco da timidez, às vezes, da tensão, né? Então isso faz parte. Agora, falar uma coisinha aqui, a Bernadette estava dizendo assim, que quando ela era coordenadora, ela pensava assim, meu Deus, eu não estou tão feliz aqui no meu trabalho, eu só podia me abrir a porta de outra coisa para fazer. E às vezes tem uma mamãe, uma dona de casa, alguém nos assistindo, né, Serginho? E aí você fica aí, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu não estou feliz fazendo isso, né? Então, a Bernadette, quando ela orava, pedindo a Deus para mostrar para ela uma outra tarefa, ela acreditava, né, que ela teria habilidade para desempenhar outra coisa. É isso que a gente está querendo falar aqui hoje. De repente, você é uma dona de casa. Eu falo muito isso nas palestras que eu dou nas igrejas. Seja feliz sendo dona de casa. Por quê? Porque talvez não seja uma função tão valorizada pela sociedade, mas é a sua tarefa. Deus está te dando essa oportunidade. Se não está tão feliz, nada te impede de buscar, então, outra atividade para fazer, mas não desmerecendo aquela que você faz agora. A gente pode mudar de profissão, a gente pode mudar, aprender novas habilidades, mas não deixar, assim, com que essa insatisfação tome conta da sua vida a ponto de te imobilizar a não fazer mais outras coisas, né? De estatizar, né? Eu também vejo, assim, que tudo é o tempo de Deus, né? É verdade. Porque eu tenho 2 filhos já adultos, né? E durante um tempo da infância deles, eu me propus, junto com meu marido, nós acordamos de que eu ficaria em casa cuidando deles. Eu já tinha 2 cursos superiores, eu fiz comunicação social, depois fiz pedagogia, fiz pós-graduação, mas eu optei por ficar em casa. Graças a Deus, naquela época, eu tinha condições para isso. Nem todo mundo tem né, esse privilégio de poder fazer essa opção de ficar em casa. E é um privilégio, né, Bernadette? É um privilégio. E eu criei os meus filhos até 11 anos de idade, eu fiquei em casa cuidando deles. Depois eu fui trabalhar na escola, né? Trabalhei na escola durante 11 anos. E, assim, aquele tempo que eu fiquei em casa foi uma opção, mas, assim, eu sentia que eu estava sendo útil, que era um momento de Deus para mim. Porque às vezes a dona de casa acha que, eu estou aqui, ninguém reconhece meu trabalho, né? Mas vai ter o tempo de Deus. E vai ter um momento em que as crianças vão estar um pouco mais independentes, ela vai poder fazer um trabalho paralelo. Se ela não puder sair para trabalhar mesmo, fora, ela pode fazer um trabalho paralelo. Eu sempre fazia um trabalho paralelo nessa época, enquanto os meus filhos estavam
na escola. Eu fazia artesanato, vendia artesanato no shopping, né, no Mall de Minas. Inclusive, vi no programa da Márcia, fiz artesanato aqui na época, que eu fazia umas miniaturas, uns quadrinhos de miniaturas. Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa que me realizava, assim, que me deixava feliz e que eu estava mostrando também, colocando as minhas habilidades, né, naquele momento para funcionar. Mas o que seja só uma coisa, é bom a Bernadette pontuar que quando ela ficava em casa, ela ficava feliz, porque se uma mãe fica em casa com baixa autoestima, e você fica pensando que ela falou, ninguém está vendo o que eu estou fazendo com os meus filhos, mas você está semeando. Então você precisa de ficar bem para que você tenha uma boa autoestima e isso vem refletir na vida do seu filho. Porque uma mãe que fica em casa reclamando, se você fica chateada, achando que ninguém está valorizando, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Você está plantando uma boa semente na vida dos seus filhos e no futuro eles vão ser pessoas saudáveis, pessoas equilibradas, isso tudo através de uma mãe também equilibrada. Né? E, inclusive, assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter dedicado esse tempo aos meus filhos. Hoje a minha mais velha, a Bárbara, tem 30 anos e o Vinícius tem 28. E eu posso dizer que eles nunca me deram trabalho na adolescência, que as pessoas falam, seu filho está passando pela aborrecência. Eu falava, não, meus filhos estão passando pela adolescência. Mas era por causa da base, né? Exatamente. Então, assim, eu acompanhava, eu estava o tempo todo perguntando, conversando e sempre presente ali com eles, né? Então, hoje eu sei que esse momento de dedicação meu não foi em vão e eles são, né, adultos felizes e eles nunca me deram nenhum trabalho de mexer com coisas que hoje, né, os meninos às vezes aí mexem, de ir para balada, ficar até tarde. Nunca me deram trabalho nenhum nesse sentido, porque eu tive esse tempo com eles, a gente conversava muito, eu vigiava muito as amizades, assim, aquele vigiar um pouco mais de longe, mas eu tinha esse tempo para estar ali. Mas é necessário, presente. Vigiar de longe, de perto é necessário. Eu tinha esse tempo para ficar ali, eu ficava sempre ligada. Às vezes eles pediam, deixa eu ir para casa de fulano, não, traz para cá. E eu gostava de juntar todo mundo na minha casa. E aí eu ficava observando, passava despercebido assim, mas eu estava de butuca ligado, né? Como diz o radarzinho estava funcionando, né, Bernadette? Então, assim, às vezes quando eu percebia alguma coisa diferente, eu ia aconselhava e, né, mostrava para eles que aquele tipo de coisa não estava certo. Então, é um momento que eu tive realmente um privilégio de estar ali junto com eles e poder, né, colher isso agora que eu estou colhendo. E hoje é a satisfação dessa colheita, né? Vanessa, olhando a história da Bernadette, essa pode se identificar em muitos aspectos com a da dona de casa que nos assiste, com o do senhor que está nos assistindo agora, do jovem que também hoje, feriado aí para muita gente, está em casa agora, pode assistir o De Tudo Um Pouco. Vanessa, nessa busca, como construir essa autoestima assim, positiva, para a pessoa chegar nesse nível de, olha, estou resolvido. Primeira coisa, Serginho, ninguém nasce com autoestima. Nasceu neném, ele não tem autoestima ainda. Por isso, assim, esse quadro Vida em Família, a gente fala muito sobre esse assunto, a questão daquilo que nós pais ministramos na vida dos nossos filhos. Uma vez eu li um livro, e o livro deu um exemplo que eu gosto muito de dizer. Ele falava assim, que é como se nós nascêssemos com uma mão na caixa, uma caixa numa mão e uma caixa na outra mão. E aquilo que os pais vão dizendo para nós, na nossa infância, na nossa adolescência, vai enchendo as caixas. Então, se eu digo para o meu filho que ele é inteligente, que ele é capaz, que se ele errou, ele levanta, conserta o erro e prossiga adiante, que Deus o ama, que ele é especial, ele vai enchendo a caixa da autoestima positiva, de forma positiva. Agora, se eu sou uma mãe ou um pai, que estou sempre ferindo o meu filho nas emoções dele, dizendo que ele é incapaz, que ele é incompetente, que ele não vai chegar a lugar nenhum, esse filho só me traz tristeza, tudo que você faz é errado, nunca pontuo as coisas boas que ele faz, ele vai enchendo a caixa negativa. É muito comum, às vezes, as pessoas mirarem, né, essas palavras nos filhos, dizendo, olha, se não fosse você ter nascido, como se colocasse este filho na condição de ser um erro. Isso. Mas tem pai que fala, Serginho, para o filho, você é um erro na minha vida. Eu já ouvi isso no consultório, você é um erro. O que acontece? O filho que vai ouvindo coisas ruins, ele vai enchendo essa caixa negativa. Então, o que vai formar uma autoestima? São as palavras que eu vou ouvindo na minha infância, na minha adolescência, e vai forjando em mim aquilo que eu posso vir a ser. Entendeu? Então, nós pais, né, devemos falar para os nossos filhos coisas boas, que dos seus lábios saiam palavras de vida e não de morte.
que quando você estiver educando o seu filho, busque de Deus sabedoria para falar, para agir, para ministrar coisas boas na vida dele. E quando ele errar, você tenha sabedoria na correção, nunca ferir as emoções, a alma, os sentimentos, porque isso vai fazer com que o filho acredite em tudo que o pai fala. Claro. A palavra do pai tem poder. Então, se você ministra coisas negativas, vai pensar assim, tá vendo aí? Nem o meu pai acredita em mim, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, e vai crescer aquele adulto com baixa autoestima. Tem jeito de consertar? Tem, nós vamos falar sobre isso, mas dói demais. Né? Não precisaria É um processo disso. desnecessário às vezes. Desnecessário. É. Vanessa, nós vamos agora conversar com uma querida telespectadora, a Maria. Alô? Eu acho que caiu então a ligação e a gente então vai continuar o nosso bate-papo aqui. Vanessa, quais são essas áreas que podem ser afetadas pela baixa autoestima? Uma pessoa com baixa autoestima, Serginho, todas as áreas da vida dela vão estar afetadas. O casamento, se ela chegar a casar, né? Porque às vezes ela fica com tanta baixa autoestima que ela vai achar que ninguém vai querer casar com ela. Então ela vai ter os relacionamentos conturbados. A pessoa com baixa autoestima, ela sempre se aproxima de pessoas que não vão ser bênção na vida dela, sabe? Ela vai entrar num casamento doente nas emoções, então ela vai ter problema no casamento, na criação dos filhos. Imagina uma mãe e um pai com baixa autoestima, é um pai inseguro. A carreira profissional. A carreira profissional, todas as áreas da vida dessa pessoa vão estar afetadas, todas. Você disse aí do início, né, da criança que já nasce com as duas caixinhas na mão, né? Ali é de acordo com aquilo que se deposita em cada uma delas. Como mudar então esse quadro, Vanessa? Como reverter isso ao longo? A pessoa ali recebeu aquele massacre, aquela criança, aquele jovem, foi bombardeado ali pelo pai, pelo meio, enfim. Como reverter? Como virar o jogo? Gente, tem como mudar, Serginho. Vanessa, deixa eu só te pedir, Sim. então, para você guardar essa resposta. Nós vamos falar agora com o Jean, que está no telefone. Alô, bom dia. Alô? Alô? Aqui não chegou nada pra gente. Vamos ver? Olha. Isso. Também caiu ali, a gente volta aqui. Então, Vanessa, vamos lá. Então, como virar esse jogo na vida aí? Bom, vamos imaginar que tem alguém nos assistindo agora, todo jururuzinho, se sentindo assim... Segunda-feira, o Dia Internacional da Preguiça. Se sentindo inferiorizado, incapaz, pensando assim, nossa, estou assistindo a Bernadette, olha que fotógrafa maravilhosa, fazer essas fotos lindas, eu não sei fazer nada. Primeira coisa, você tem que reconhecer que existe um probleminha na sua vida, que é a baixa autoestima. Eu preciso identificar as áreas problemáticas da minha vida. Então, se você percebe que você tem autoestima, você tem que buscar cura para a sua vida nessa área. Por isso que existe a nossa igreja, existem os pastores, psicólogos, bons profissionais à disposição para nos ajudar. Então, para você ter uma boa autoestima, você tem que reconhecer que existe uma dificuldade. Você tem que aprender a encontrar as áreas positivas na sua vida. Porque por mais defeito que uma pessoa tenha, né, Bernadette, você concorda? Com certeza. Tem alguma coisa boa na nossa vida. Existe um caminho do seu coração. Deus dotou você de alguma qualidade, você precisa de encontrar essa qualidade e valorizar aquilo de bom que você tem. Uma outra ponto, eu acho que é importante na questão da autoestima, que tem gente que fala assim, não me importo com o que os outros pensam de mim. Eu me importo com o que as pessoas pensam de mim porque eu preciso de dar um bom testemunho, eu preciso de exalar Jesus na minha vida. Então eu preciso de dar um bom testemunho. Mas tem pessoas que elas são muito dependentes emocionalmente Mas dos essa outros. não seria uma defesa emocional, Vanessa? Que a pessoa fala assim, eu não importo com o que as pessoas pensam. Ela já não está declarando, olha, eu erro sozinho, vou viver sozinho no meu erro, então não te dou o direito de falar nada. Pode ser. Porque eu já sei que eu estou no buraco mesmo. Pode ser, mas tem pessoas também que elas se acham mesmo, Zé, gente, são soberbas Mas isso demais, já é um problema também. Isso já é um desequilíbrio. É outro tipo de excesso desequilíbrio. que não se deve Tem cometer. gente que a pessoa com baixa autoestima, ela não consegue ver as qualidades dela, ela se vê de forma inferiorizada. E tem aquele soberbo também que acha que ele é o melhor que tem, né? Quando o pastor Márcio fala, coloca aí o melhor que você tem no, como é que chama o negocinho de pôr fé? Gasofilácio. O gasofilácio quer pular lá dentro, porque ele acha que ele é o melhor que tá Acha que é a ali, quarta né? pessoa da Trindade, né, Exatamente. Então, assim, melhorar a sua autoestima.
voltando, você tem que reconhecer que existe uma dificuldade a nível de comportamento emocional, você buscar ajuda nos profissionais, as pessoas que podem te ajudar, reconhecer as suas qualidades, valorizar aquilo que você tem. Outra, não viver toda a sua vida totalmente influenciado pela opinião dos outros e não se cobre tanto. Se você percebeu que está com baixa autoestima, caminhe para melhorar, mas dê tempo para as coisas acontecer, porque nada muda de uma hora para outra. Uma pessoa né? também que tem uma baixa autoestima, ela geralmente ela busca muita perfeição. Então ela precisa, né, entender que a perfeição é algo impossível de você alcançar. O perfeccionismo é um defeito de caráter, né? O perfeccionismo é também a baixa autoestima, porque a pessoa quer mostrar para todo mundo que ela sabe fazer, que ela é perfeita, que ela faz com perfeição. Daí ela também passa a exigir muito dos outros que estão ao redor dela. É verdade né? isso. Então você tem que conhecer suas limitações, né? Eu ouvi falar assim que a nota da felicidade está mais para 7 do que para 10. Então, assim, né, a pessoa que busca perfeição, ela quer sempre ter o 10. E o para ser 10 ela aceita vai sofrer. Não, e quer ser aceita porque ela é sempre 10. E quem nos ama realmente, nos ama do jeito que nós somos. Sabe dos nossos erros. Sabe das nossas falhas. Seu amigo, ele te ama do jeito que você é, na casa que você mora, com as condições financeiras que você possui, com o seu jeito de falar. É tudo que você tem, aquela pessoa te ama do jeito que você é. Sim, Deus nos ama como nós somos. Eu não preciso de estar sempre brilhando para ser aceito pelos meus amigos, né? Pelo próprio Deus, pelo Criador, Ele nos ama como somos, não? Isso não precisa de ser dessa forma, né? E uma pessoa que tem baixa autoestima também, uma das áreas que é muito importante na vida dele, que é a profissional, ele sempre se sai mal porque ele não acredita no trabalho dele, ele acredita no potencial dele, né? Verdade. Uma das coisas que me levou à fotografia foi que eu acreditei que com um curso, com a capacitação, eu com certeza eu conseguiria fazer um trabalho que eu sempre esperei fazer. Mas é uma habilidade sua. Vai eu querer ser fotógrafo, Serginho. Posso fazer um tanto de coisa. É a mesma coisa de eu querer ser cantor. Da Zé. Vanessa, pegando esse viés aí que a Bernadette colocou aí da área profissional, cidadão, nosso querido telespectador, está ali, desempenha uma função, não está tão feliz, mas esse emprego lhe dá uma remuneração boa, que ele sustenta a sua família, realiza ali a sua vida. Mas ele não é feliz com aquilo que desempenha. Vale a pena mudar isso drasticamente ou como ele deve desempenhar exercitar essa mudança, se eu posso dizer? Eu acho que o exemplo da Bernadette vai ilustrar muito bem. Vamos supor que você tem uma profissão, né? E você está sendo bem remunerado, mas você não gosta do que você está fazendo. Eu acho que uma das coisas mais importantes é você ser feliz com aquilo que você produz, porque isso pode trazer até doenças na nossa vida, né? Então, está no emprego que não está gostando, você não vai sair drasticamente, né, Serginho? Poxa vida, eu sustento, tem responsabilidade. Tem responsabilidade, você tem as contas para pagar, mas você vai, então, eu acho que é uma forma assim moderada, devagarzinho, e ir atrás daquilo que você sonha. Na verdade, foi o que aconteceu comigo, assim, que eu queria uma coisa que eu gostasse muito de fazer. Então, eu comecei a fazer uma atividade paralela, que foi o artesanato, pintar quadros. Então, eu fui para esse lado da arte. Até eu descobri que uma arte que ia me realizar, que seria a fotografia. Daí eu comecei a investir nisso, estudar, até chegar a um ponto que eu pude me dedicar profissionalmente a isso. Foi um processo, não foi assim da noite para o dia que eu falei, hoje eu vou ser fotógrafo, vou fotografar casamento. Não foi assim, né? Então vamos aproveitar agora, vamos tentar falar com o nosso telespectador, o Jean. Oi, Jean, bom dia. Alô? Oi? Isso, maravilha. Que bom, Jean, ter a sua participação aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Eu que agradeço. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Então, tá joia. Você pode ficar à vontade aí. A telinha é toda sua agora. Muito obrigado. Oi? Oi? Pode fazer sua pergunta, sua colocação. Estamos aqui para te abençoar. Ok. Bom, primeiro, bom dia, né? Bom dia. Eu estou acompanhando a televisão ali, parece que minha transmissão está um pouco atrasada. Eu já estou conversando, né? Isso, então eu só vou pedir, então vamos fazer um combinado aqui. Abaixa o volume da sua TV, fica só pelo fone, porque aí nós vamos ter o tempo real, vai dar tudo certinho.
Ok. Maravilha. Bom, então, primeiro, bom dia, pastor Serginho. Bom dia. A irmã Bernadette, Vanessa, pastor Bom Giancarlo, dia. marido da Silmara. Ah, viu? Não falei? Isso. Tudo bem Eu com vocês, né? identifiquei. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem aí uma mãe à moda antiga, né? E coisa que a sociedade hoje em dia tem se perdido. Eu queria perguntar para a Vanessa, e talvez até o exemplo da própria mãe Bernadette, o que esperar da sociedade hoje, porque nós temos adolescentes, moças, da geração do micro-ondas, né, da geração do celular. É mãe, casada, tem um filho, mas ela quer pegar o filho só no final da tarde, dar um banho, dar uma janta, e no outro dia entregar para uma creche ou um colégio. Em relação à formação de caráter, de família, vocês têm uma noção para passar para a gente do que esperar? E minha pergunta é só essa. Ok. Pastor Jean, obrigado, viu? Um abraço para você também. Foi uma honra poder conhecê-lo também, né, pessoalmente. E agora aqui a gente está interagindo aí. Beijo Um abraço pra Silmara, a né? toda a família. Isso, a Silmara e o filho Ítalo. Muito obrigada. Isso. Tá. Uma honra. Obrigado, viu? Muito obrigado. É isso aí. Pergunta dele nos remete aí à condição da dedicação da mulher. Eu acho que eu já começo a responder aqui assim um pouquinho. É hora de resgatar. Eu não vejo a Bernadette como mãe à moda antiga. Eu acho que as mulheres é que estão saindo demais e deixando a criação de menos. E é um resgate, então, dessa valorização da mulher por ser uma dona de casa e de um pai também. É importantíssima a figura masculina, a figura do pai, para poder intervir ali na educação também dos filhos. Eu vejo assim, as pessoas têm que estabelecer prioridades na vida dela, né? Então, no caso meu, a minha prioridade naquele momento eram os meus filhos. Sim. Então, às vezes, a prioridade de determinadas mulheres é o trabalho, a prioridade, às vezes, né, são outras coisas. Então, é estabelecer prioridades e ver aquilo em que você vai investir, o resultado a longo prazo, se vai ser bom ou ruim, né? Então, eu creio que investir nos filhos é um resultado que você vai ter a longo prazo e, às vezes, a curto prazo também, porque você investe ali, ou amanhã você está em determinado lugar, você vê o comportamento dele, né? E aí você vê aquele resultado da sua educação. Eu entendi essa pergunta do pastor Jean, é o seguinte, as famílias que hoje precisam de trabalhar e a criança fica o dia inteiro nas creches, nas escolas, eu entendi que ele está falando assim, o caráter da criança vai ficar comprometido? Eu entendi essa pergunta dessa forma. Sim. Eu vejo assim, é óbvio que uma mãe que fica em casa com o filho, mas ela também não está com vontade de ficar e ficar nervosa, o caráter do filho dela também vai ficar comprometido. Se a mãe está em casa, ela tem que estar bem, o pai, feliz com aquilo que ela está fazendo, porque criar os filhos, igual a Bernadette ficou um período de tempo. Também eu não posso falar, pastor Jean, que uma mãe, às vezes, um pai, que por questões financeiras mesmo, eles precisam de trabalhar os dois o dia inteiro, que o filho dele vai ter um caráter comprometido. Nós fizemos um quadro um tempo atrás, falando como que você faz para escolher a escola para o seu filho. Por isso que é importante, por exemplo, você é uma mãe, né, a gente fala muito de mãe porque somos mulheres, né? Precisa de deixar seu filho na creche, numa escola integral, realmente é necessário? Você vai buscar orientação como escolher a escola para que seu filho fique. Porque a escola, ela precisa de dar continuidade aos valores da sua família. E outra questão que eu acho importante também, para quem realmente necessita de deixar os filhos de forma integral nas instituições, é você, quando chegar em casa no final da tarde, dedicar um tempo para o seu filho, um tempo de qualidade. Sabe? Chegou, não fica reclamando do seu chefe, do ônibus lotado que você pegou, aquela mãe aborrecida, aquele pai que só fica reclamando. Chegou em casa, peça a Deus graça, agora você está de mãe, está de pai e dê atenção que o seu filho precisa. Porque não é a quantidade que faz a diferença, é a qualidade do tempo que você dedica. Porque senão seria até um preconceito você achar, porque os pais não estão em casa, o filho vai ter milhões de problemas. Ele poderia também ter problema com pai e mãe presente, mas que são pais presentes só no corpo, mas não está com a alma ligada no filho. Né? A mãe tem que estar com a disposição da tal da jornada dupla, né? Isso. Porque ela vai ter que se desdobrar. Porque você tem que estar atento a tudo que o filho traz. Uma criança pequena, você vai conversar com ela, saber o que aconteceu lá no dia dela, com sutileza, né? Chegar e perguntar, o
como é que foi seu dia? O que a professora É, falou? que a professora Questionário, falou, né? não vai ser isso. Como diz meu filho, às vezes a gente começa a fazer muita pergunta e fala, mãe, você é da polícia? Eu falo, sou detetive, faço todas as perguntas mesmo. Mas eu creio que assim, você vai ter que se desdobrar, o pai e a mãe vão ter que se desdobrar e tentar tirar do filho tudo aquilo que acontece no dia a dia dele para poder estar intervindo em algumas questões ali, inclusive da escola, o que ele traz de lá, as informações que ele traz para você estar indo na escola. Ô, Bernadette, mas assim, é óbvio para mim que, por exemplo, uma mãe que ela tem condições, por exemplo, os filhos estudam na parte da tarde, né? Ela tem condições de ficar em casa de manhã feliz com os filhos vão ficar mais felizes também. Claro. É muito melhor do que levar para a escola, né? Se a mãe puder fazer isso, ou um Mas pai, a realidade é muito melhor. nossa econômica Aí tem a hoje diferença é outra, do né? ideal e do real. E do que tá? pode verdade, acontecer, com né? certeza, é. Vamos falar com mais um telespectador? Hoje, porque é feriado, bom é isso, os homens estão em casa, então eles participam com a Olha. gente. Olá, Legal. Wanderson, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Isso, que honra poder ter a sua ligação aqui, a sua participação. Pode ficar bem à vontade para fazer a sua pergunta aqui para as nossas queridas. Pode ficar bem tranquilo. Pastor Sérgio, bom dia para vocês todos. Como o senhor tinha falado no comecinho aí, com a dona Elizabeth, né? Bernadette. Bernadette. Fala sobre a questão dos adolescentes. Eu tenho 2 adolescentes, um de 15 anos e um de 11. E sobre a questão da caixinha, de como você foi implantando dentro da caixinha do adolescente. Eu queria saber como que faço agora, se colocou nessa caixinha do adolescente coisas más. Como inverter essa parte, porque infelizmente eu e minha esposa também nós somos cristãos. Mas chegando o momento, tem vezes que às vezes a mãe não tem condições, que às vezes o filho traz como diz, eu acho que um desgosto. Não é desgosto, né? Mas às vezes o filho, ele vem trazendo algo e acho que isso vem acarretando muito na vida deles. E eu queria uma ajuda da nossa irmã Vanessa para poder me ajudar sobre esses 2 adolescentes, que eu tenho um de 11 e um de 15. Ok. E essa dificuldade que às vezes minha esposa tem para lidar com a situação, que muitas vezes ela também até fala assim, vocês são muito difíceis, você só me traz às vezes desgosto, às vezes. Amém? Era Amém. só isso. Agradeço Wanderson, por muito tudo. obrigado. Sua pergunta foi extraordinária. Queremos te abençoar, então eu te convido para que você receba tudo. Pode agora desligar o fone e assistir ali no seu monitor. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Ok? Valeu, Deus abençoe. Meninas, deixa eu começar agora aqui, quase que de pai para pai, falar para ele. A primeira coisa que você agora tem que fazer para esvaziar a caixinha ali das coisas más e encher a caixinha das coisas boas é conquistar junto aos seus filhos ou reconquistar o direito de encher, de poder ali tirar da caixinha má, de tirar isso para você fazer os devidos investimentos na caixinha da boa autoestima. Então, conquiste aí seus filhos, esteja junto deles, seja um amigo deles aí, esteja Antes próximo. da Vanessa falar, só uma coisa também que é muito importante, é que nós pais, nós não somos perfeitos, com certeza, né? Então nós temos os nossos erros. E uma coisa que é muito importante é a gente reconhecer o nosso erro. Então, de repente, chegar para os filhos e pedir perdão mesmo. Meu filho, me perdoa, eu fiz na ignorância, eu não sabia que eu estava te prejudicando, mas hoje eu sei, né, que isso trouxe alguns prejuízos para você. Então, né, conversar mesmo e, né, orar e depois partir para estar fazendo as medidas, né? As medidas que a Vanessa vai falar. Ô, Wanderson, assim, eu fico tão feliz, Serginho, quando as pessoas ligam para cá e fazem as perguntas e, de certa forma, expõem a vida delas. Né? Então, que Deus te abençoe. E isso que a Bernadette falou, e essa é a primeira dica que eu ia te dar. Realmente é muito importante que os pais entendam que
que nós erramos. Não existe o pai e mãe perfeito. Nós falhamos, nós falamos coisas que não devemos, temos atitudes que entristecem os nossos filhos. Por isso, nós podemos lançar a mão do perdão. Então, eu sugiro que você chame seus 2 adolescentes junto com a sua esposa. E até, Wanderson, antes de chamar os meninos, você chame a sua esposa. Pega um papel, escreva assim, as coisas que vocês já falaram, que vocês já fizeram, para vocês terem em mente assim, onde que falharam. E aí vocês vão pedir perdão para Deus de tudo que disseram que não deveriam de ter dito. E é claro que vocês disseram no momento que ficaram nervosos. Deus entende isso também. Nós pai e mãe, temos sangue na veia, né, gente? E também fiquei nervoso. E na ignorância Nós também recebemos de uma forma direta ou indireta, muitas vezes direta, também essa carga negativa. Verdade. Também. Né? Nós somos sujeitos às falhas. Então, peça perdão para Deus, escreva no papel e converse com a sua esposa assim, como que vai ser daqui para frente a questão da comunicação dentro de casa, os combinados com os meninos, por quê? Não é só chegar perto dos filhos, né, Bernadette, que você me perdoa porque eu falei isso, falei aquilo, mas como que vai ser o procedimento daqui para frente? Precisa de um certo direcionamento. Então, peça perdão para Deus, anote num papel para você lembrar das coisas que você já disse, sua esposa, chame os meninos e peça perdão para eles. Fala assim, nós não vamos mais falar isso, nós não vamos dizer mais dessa forma. Mas, por exemplo, quando vocês mentirem para nós, qual que vai ser a postura de vocês daí por diante? Porque o filho tem que saber assim, meu pai arrependeu, mas o que ele vai fazer agora? Porque é muito fácil. Então eu posso agora falar mentira, meu pai não vai falar nada? Não. Quando você mentir, quando você falhar, quando você transgredir os valores da nossa família, quais são os valores da sua família? Seus filhos também precisam de saber o que vocês consideram errado dentro da sua casa, quais vão ser as medidas. Por exemplo, você mente muito, então sábado, quando você quiser ir numa festa, meu filho, eu não vou te permitir ir. Né? Você está enganando, escondendo as provas da escola, gritando com a sua mãe, cancela o seu futebol. Sabe aquela roupa? Não vou querer, vou dar mais não. Então, o adolescente é bom você privá-lo das coisas. Tem N formas de um adolescente ser corrigido sem ser, por exemplo, tem pais que querem agredir fisicamente, já não procede mais com o adolescente, né? Ou então gritar, falar coisas que não deve, porque o adolescente, ele está numa fase, Wanderson, o raciocínio dele é abstrato, é como o nosso, ele consegue falar como um adulto, ele só não tem a nossa experiência. Então, com o adolescente, é muito importante você manter um diálogo, com criança também, mas o adolescente é primordial o diálogo, a verdade, olho no olho, sabe? Deixar ele se posicionar e conversar com ele, muitas vezes até de igual para igual. Isso não vai tirar a sua autoridade, vai mostrar para ele que ele tem valor. Né? E também, com relação à autoestima, se foi colocado uma carga de defeitos, de coisas negativas, agora também é o momento de até anotar lá no papelzinho quais são as qualidades dele, quais são os valores, né, o que você valoriza nele e mostrar para ele, olha, meu filho, você é um menino inteligente, você tem um bom coração. Ressaltar então, assim, as habilidades. Tentar ressaltar as habilidades e mostrar para ele, falar, você tem que acreditar nisso também, né, que você tem suas coisas positivas. Eu acho que o Vans podia até fazer uma dinâmica na casa dele. Chamar os meninos e perguntar para eles assim, meu filho, quais são as qualidades que você acha que você tem? Porque aí você vai até saber, Wanderson, se eles estão com tanta baixa autoestima assim, o que eles acham, quem eles são, onde eles podem chegar, quais são as virtudes deles. Porque se eles não conseguirem falar, você vai falar assim, porque o papai agora pode dizer para você quem vocês são. Você é isso, você é aquilo, você vai validar o seu filho. Fala assim, olha, muitas vezes, por ficar nervoso, eu e sua mãe, dissemos para vocês coisas que não eram verdade, mas agora nós vamos dizer a verdade, sabe? E diga a verdade para eles, aquilo que eles têm de qualidade. De repente, o pai e a mãe ficam tão saturados que falam assim, não, mas eu não estou vendo qualidade nenhuma, mas pede para Deus que Ele vai te revelar. E porque todos nós temos. Anota que vai ser, isso. Né? Agora, Vanessinha, deixa-me perguntar aqui para você. Como descobrir a verdadeira vocação da pessoa? E há profissionais que nos ajudam a nos descobrirmos, né? Qual é a nossa vocação, o que a gente gosta, o nosso dom ali, é possível? Tem pessoas, Sérgio, que elas são assim, eu vou falar essa palavra, sortudas, assim, desde criança, falam, eu quero ser bailarina, eu quero ser médica, a pessoa já percebe uma certa habilidade. Mas tem gente que chega nos 40 anos e não sabe o que vai fazer da vida, qual que é a profissão. Então vamos pensar que você é essa pessoa que ainda não sabe assim, qual é a sua habilidade.
Existem profissionais, por exemplo, que fazem testes vocacionais, são os psicólogos, coaching. Você vai procurar um profissional dessa área, ele pode conversar com você, aplicar alguns testes e você descobrir as suas habilidades. Uma coisa legal também, você pode entrar na internet, que muitas vezes na sua cidade, aqui em Belo Horizonte, tem as feiras de profissões, né? Que você pode participar e conhecer determinadas profissões que se encaixam no seu perfil. De repente você fala assim, eu queria ser professor, queria ser veterinário, queria ser economista. Né? Que tem gente que gosta de tantas áreas e uma não tem nada a ver com a outra. Aí você vai estudar sobre a profissão e de repente você consegue até algum trabalho nessa área para você realmente ter certeza na prática se é disso mesmo que você gosta. Mas o mais interessante é você buscar um profissional para te ajudar, porque tem pessoas, Serginho, que não conseguem descobrir por ele mesmo. É por isso que tem os testes vocacionais. Né? Muito bem. Chegamos aqui na reta final do nosso quadro e eu queria falar aqui com a Bernadette sobre isso. Bernadette, lá atrás, no iniciozinho, nós falamos sobre aquela dona de casa que não vê o seu trabalho assim socialmente muito valorizado. Gostaria que você, então, fizesse essa consideração final para querido telespectador que não está se achando assim a bolachinha do pacote aí, para você dar esse seu recado e transmitir a sua experiência. Eu acho que a dona de casa, ela é um trabalho assim que eu super valorizo, né? Porque é um trabalho maçante, é um trabalho que você faz todo dia a mesma coisa, né? Então eu acho que é um trabalho assim que merecia o melhor salário do mundo, mas não é possível, né? Então eu vejo assim que a dona de casa que está triste porque está fazendo aquilo ou não gosta daquilo, existe uma coisa que eu sempre pensei: se você não pode fazer o que você gosta, você tem que gostar do que você faz. Então procure gostar do que você faz. Repete, por gentileza. Se você não pode fazer o que gosta, procure gostar do que faz. Você vai ser muito mais feliz, né? E hoje existem cursos, aí você vai ter um tempo, arruma um tempinho, porque a gente às vezes fala assim, eu não tenho tempo. Tem gente que faz 1001 coisa, arruma tempo para tudo, né? Arruma um tempo, vai fazer um curso de alguma coisa que você pensa que gosta, né? Procura na internet, vai fazer pesquisas na internet, que você vai acabar descobrindo uma coisa que você gosta, vai fazer alguma coisa que você gosta e vai se sentir mais feliz. Porque se você estiver se sentindo feliz com você, você vai ser muito melhor para os seus familiares. Seu marido também vai ficar feliz, seus filhos vão ficar felizes, né? Então, a dica que eu dou é essa, de você fazer uma autoanálise, descobrir o que você gosta e tentar canalizar isso de alguma forma. Ou vai fazer um trabalho social, ou vai fazer um trabalho meio horário, vai vender bijuteria, porque tem gente que gosta, né? Sim. Vai fazer bijuteria. Eu já fiz bijuteria, eu já fiz arquinho para vender. Eu sempre gostei dessa área de arte, de artesanato, né? Então, eu já fiz várias coisas assim, no momento da minha vida que eu fiz isso, eu era feliz, porque eu estava fazendo uma coisa que eu sentia que eu estava produzindo alguma coisa, me distraía, né? Enquanto as crianças estavam para a escola, eu fazia isso. E eu vejo assim, que quanto mais feliz a dona de casa estiver, mais feliz todo mundo vai estar, né? Porque ela tem uma influência muito grande. A parte que eu gostei que a Bernadette falou, que a dona de casa tinha que ganhar um bom salário. Mandou um recadinho pro Marquinhos. Ô, gente, tem gente que é só porque eu vi na RedeTube. Eu não sou dona de casa, não. Eu sou dona de casa. Marquinhos, me dá um dinheirinho. Aline, desliga a televisão. Oi, aqui, ô Serginho, eu escolhi, eu fico uma parte, a maioria dos dias de manhã em casa, meus meninos estudam à tarde. Eu que faço as coisas na minha... Ô, Marquinhos, me dá um dinheirinho, é bom, né, Bernadette? Eu acho que te ganhar muito dinheiro, né? É verdade, como diz a Aline, a mulher não é dona de casa, é econômica do lar. É diferente. Chiquérrimo, então... Vanessa, e assim, daquilo que a Bernadette falou, eu gostaria que você também fizesse as suas considerações finais. Eu sei que você tem uma direção, uma indicação para fazer hoje aqui para o nosso querido telespectador. E algo que eu quero ressaltar, vale o que a Bernadette fez também nessa mudança de atitude e também experimentar situações. Bernadette falou que foi para a área do artesanato e ela foi buscando. A pessoa ela tem que ter essa proatividade de ir buscar esses novos caminhos?
Tem gente que... Deixa eu só falar Pode uma falar. coisa, só um pouquinho. Eu lembro que uma vez no colégio, quando eu trabalhava no colégio, tinha um professor de matemática que ele era excelente professor de matemática, e ele resolveu fazer um curso de Direito. Eu achei aquilo estranho, falei, como assim, né? Fazer um curso de Direito, sendo que ele é um ótimo professor de matemática. Ele falou comigo, eu não tenho que ser professor de matemática o resto da minha vida. Eu posso, de repente, no meio do caminho, resolver ser outra coisa. E isso ficou muito guardado para mim, que aí eu lembrei, eu não preciso ser uma pedagoga a vida inteira. Eu posso encontrar uma profissão que eu ame, e que me dê mais prazer, né? E fazer dessa profissão alguma coisa que vai realmente me realizar. Então, eu acho que a pessoa não precisa realmente ficar a vida inteira numa coisa, achar que porque fez um curso tem que ser só aquilo. Você tem que procurar ser feliz. Verdade. Né? Eu vou dar, como a Bernadette, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu também trabalhei no colégio cristão. E eu amava, né, assim, trabalhar como coordenador, como supervisor, eu me sentia bem. Mas Deus, ele tem um tempo determinado para nós em cada situação. Não quer dizer assim que hoje o Serginho, né, o apresentador aqui do De Tudo Um Pouco, ele vai ser apresentador até quando ele tiver 100 anos. Deus pode tirar daqui e te mandar igual o pastor Jean lá para Portugal. O que nós precisamos de viver é na dispensação de Deus. Onde é que Deus quer que você esteja? E o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Então, se hoje a vontade do Senhor é que você seja uma dona de casa, faça o melhor como dona de casa. Se amanhã vier no seu coração um desejo de ter uma outra profissão que não seja ficar dentro de casa ou ter outras atividades, esteja sensível à voz de Deus, porque Deus ele vai te levando para os lugares. O que eu tenho para te dizer é que você é dotado de várias habilidades. Nós não temos uma habilidade só, nós temos várias. Nós precisamos de aprender a explorar todas as nossas habilidades. Por exemplo, eu tenho certeza que eu não tenho habilidade artística, Bernadette. Porque se eu fizer uma flor, não sei o que vai acontecer. Mas Vai eu tenho virar outras. uma manga. Uma manga. O pessoal vai falar assim, que desenho, que é isso, gente? Mas eu tenho outras habilidades que eu sei que eu posso servir a Deus através dela. Então, descubra onde estão as suas habilidades, em nome de Jesus, e seja feliz dentro daquilo que Deus te convocou para fazer. De repente, você não canta lindo igual a Nívia, igual a Ana Paula, mas você sabe pregar. De repente... Mas você né? canta bem. Lindo. Mas você canta bem. Eu sei disso. Eu sei o que Mais ou você menos. fez no carnaval passado. Então, nós temos que encontrar nossas habilidades e servir também. Eu acho que o mais importante é agradar a Deus através daquilo que Ele nos presenteou, né? Que é o nosso chamado, que é a nossa vocação. E não ficar murmurando pelo lugar onde você está, né? Muito bem. Vanessa, e aqui a sua indicação do dia? Esse livro Fala é do pra Augusto, gente. É o Augusto Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. Esse livro fala de tudo que nós falamos aqui, esse livro aborda e aborda muito mais, né? Lógico. Então, se você não está satisfeito com o lugar que você está, com o jeito que você está vivendo, o livro do Augusto Cury vai te favorecer com dicas de como sair dessa situação que você se encontra e ser uma pessoa melhor, né? Em todas as áreas da sua vida. Que maravilha de segunda-feira no nosso quadro Vida em Família. Tivemos um papo super agradável, super gostoso. E eu quero então agradecer a nossa querida Bernadette, que é fotógrafo, Bernadette Freitas. Você pode aí precisar, pode contactar com a Bernadette. Bernadette, brigadíssimo pela sua presença. Volte sempre, foi muito bom. Obrigada a você. Leva um abraço para a turminha lá, pro obrigada. Lúcio, para a Bárbara, pro Vinícius. Obrigada. Viu? Que benção. Obrigada a vocês. Vanessa, antes de agradecer a você, então faça o seu convitinho, que não pode faltar, não é verdade? Não pode faltar de jeito nenhum. Nós, do Ministério de Mulheres em Ação, queremos convidar você, mulher que está nos assistindo, para você participar do nosso acampamento do dia 24 ao dia 26 de abril, na pousada Eu Sempre Manancial, em Baldim. As inscrições estão abertas na Casa Rosada pelo nosso site, aqui pelo site. Os nossos temas serão ricos e irão abençoar a sua vida. Nós vamos falar sobre dependência emocional. Então, eu creio assim, que são dias que Deus está preparando para que venha haver cura na nossa vida e que a gente possa ser mulheres melhores e mais bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Então, você que está assistindo, você mulher, não deixe de fazer a sua inscrição, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e eu vou estar lá te esperando, porque eu vou ser uma das palestrantes lá do nosso acampamento. E eu posso dizer para você, se você
atender ao convite da Vanessa, eu sei que você vai ser abençoado. Ela me convidou para comer um churrasquinho lá na casa dela. Comemoração do aniversário do Marquinhos. Foi um negócio, assim, extraordinário. Depois daquela mandioquinha, o Marquinhos tem que mandar o receita e foi muito jóia. É um acompanhamento vai ser 1000 vezes melhor, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Você não fala nada da minha mão hoje, não? Não. Aqui, Vanessa, obrigado. Ô, Serginho, Deus Jesus te abençoe. abençoe, E a viu? Muito próxima, obrigada, até a viu, próxima Serginho? segunda. Amém. Estamos aqui com o nosso quadro Vida em Se Família. Deus quiser.